Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora estamos iniciando mais um culto, glória a Deus, culto de ensino da palavra de Deus nessa noite. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Peço ao irmão presbítero Euler que faça a oração iniciando o culto, logo após a irmã Marilene louvando o hino da harpa, amém? Amém. Paz do Senhor para os irmãos. Deus abençoe. É um prazer estar aqui. Vamos orar então, iniciando. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa, por esse dia tão abençoado que o Senhor nos concedeu e que agora vamos alimentar da sua palavra, participando, adorando, ouvindo, falando, sentindo tua presença santa, em comunhão com os irmãos, na tua santa, gloriosa e doce presença. Obrigado, Senhor. Seja conosco. Muito obrigado, Senhor amado, por tudo. E que seja realmente uma bênção para todos aqueles que vão participar dos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, usa quem vai louvar, usa a ministração da palavra do nosso pastor, usa quem vai participar, todos aqueles, Pai. Faz esse culto uma bênção para a honra e glória do teu santo e precioso nome, Paizinho querido. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu Deus. Amém, glórias a Deus, muito obrigado, presbítero Euler, que Deus o abençoe, louvado seja o nome do Senhor. A irmã Marilene, louvando o hino da harpa, logo após a missionária Olinda, com a leitura oficial da palavra, amém? Amém. Pessoal da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Hino 127. Glória a Deus, aleluia. O Senhor da ceifa está chamando, quem quer ir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegro atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegra atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegra atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar. E Jesus os saudará, bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus, toca-me com brasa do altar. Fala, Deus, sim, alegro atendo ao teu mandar. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Jesus, aleluias. Muito obrigado, irmã Marilene. Que Deus abençoe grandemente a irmã, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã missionária Olinda, fazendo a leitura oficial da palavra nessa noite e já orando pelo pastor que ministrará a palavra. Amém? Amém. Nós cumprimentamos a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo. Vamos ler aqui no 1 Coríntios, capítulo 13, que tem por tema o amor supremo. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todo o ministério e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar monte, se não tiver amor, nada terei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se infunde e não se ensoberbece. Não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses e não se exaspera e não retenha do mal. Amém, irmão? Então, o Senhor nos ensina, né, nesta noite, acerca do amor. Eu peço a Deus todos os instantes que eu venha amar e entender e compreender os mais fracos na fé, que nós vamos ajudar a trazer cada um de volta para a casa do Pai. E eu quero agradecer a oportunidade orando pelo nosso pastor. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra tão maravilhosa acerca do dom supremo e o melhor de todo, o verdadeiro amor, Pai. E que nessa noite, Pai, como foi louvado o hino da harpa cristã, e nesta noite, Pai, que nós apresentamos o teu servo nos alimentar nesta noite. Abençoe ele, Pai, derrama da unção, porque ele já está abençoado por ti. E o que o Senhor, meu Pai, vai estar falando através do teu servo, o que eu e a igreja do Senhor precisa ouvir, Pai. Nos abençoe, nosso elenco espiritual, e nos firma cada dia na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer já pela essa palavra que vai nos alimentar nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado, missionária. Que Deus continue a abençoar a irmã em nome de Jesus. Pastor Edivaldo. Pai do Senhor, meus queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Que nesta noite Deus possa nos dar um espírito de revelação, de unção, de capacitação, de interpretação, de conhecimento e também de discernimento. Domingo passado, falei para os irmãos que iria dar uma palavra breve sobre o ministério do mestre ou doutor, tinha alguma coisa para falar, mas eu peço perdão aos irmãos que eu não vou ministrar ou falar alguma coisa a respeito desse assunto, porque, na verdade, eu teria que começar com uma introdução, meio e fim. Alguns irmãos que estão nesta noite presencial não participou, né, da Escola Bíblica Dominical, então fica muito difícil para que haja assim, um aprendizado melhor, nós precisaríamos de mais tempo. Então, eu peço perdão, eu vou declinar hoje de uma coisa a respeito eu ia falar sobre a pedagogia de Jesus, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, porque nós vamos nos debruçar hoje sobre o Salmo 40, e Salmo de número 40. Salmos de número 40. Aleluia.
Diz assim o texto sagrado, Salmo número 40, do versículo 1 ao 8. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocausto e expiação pelo pecado não reclamastes. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Deus nos abençoe. Nós vamos falar hoje sobre algo desafiador para toda a humanidade, principalmente nós cristãos, porque há uma exigência bíblica e uma necessidade individual, pessoal, de cada cristão, de poder trabalhar a questão da paciência na sua vida, porque a paciência ela denota o nível de relacionamento que nós temos com Deus. E a necessidade da paciência é um fator preponderante na nossa trajetória cristã. Paciência é um desafio. Desde o ano passado, que passamos a conviver em lockdown, ou seja, o bloqueio parcial de confinamento, com restrições quanto à nossa mobilidade. Essa nova situação que foi empreendida por força da circunstância há um ano atrás, essa situação tem provocado um transtorno em toda a sociedade. E principalmente em áreas específicas e áreas bem vulneráveis da sociedade. Principalmente nos relacionamentos pessoais entre pessoas, família, a sociedade como um todo, a igreja, profissionalmente, tem trazido um transtorno que tem sido afetado, além disso tudo que eu disse, ele tem sido afetado por elementos como o desemprego, a situação financeira, econômica, a mortes de pessoas conhecidas, pessoas amigas, pessoas parentes,
pessoas da família. Também desencadeia nisso tudo, esse lockdown, o estresse e a opressão, e o pior de tudo, muitos estão na depressão. E isso gera um sentido muito ruim nas pessoas, porque elas se tornam impacientes diante desse quadro todinho que nós estamos vivendo. A impaciência toma conta da gente. Com tudo e com todos, isso tem nos afligido. Nesse estudo, nesta noite, vamos compartilhar, vamos meditar sobre a paciência como desafio. O que nós vamos ver, em primeiro lugar, é a definição de paciência e também os seus aspectos negativos e os aspectos positivos da paciência, essa propositura desta noite. A princípio, a paciência ela engloba alguns conceitos, como a resistência, também como perseverança, como também ceder a desejos de outros. Também ela é um conceito de bondade. Mas, de uma maneira geral, na Bíblia, a ideia central e principal de paciência é você ficar stand-by, ou seja, você ficar esperando no Senhor. Mas esperar como? Com paciência. Só tem uma forma que o cristão tem na paciência. É ele esperar com paciência e no Senhor. Não há outra forma de nós prosseguirmos na nossa trajetória cristã se nós não abraçarmos esse conceito. Esperar com paciência no Senhor. Há um ditado popular que diz que o apressado come cru. É verdade. Aquele que se apressa, aquele que é impaciente, perdão, ele tende a se alimentar com algo que não está no ponto. A paciência, ela é uma virtude espiritual que faz parte do processo da regeneração do cristão, como Paulo bem define em Romanos capítulo 5, versículo 4. Ele diz que a paciência ela gera experiência. Irmãos, não há experiência com teoria.
todo servo de Deus, ele tem que pôr a cruz nas costas. E essa cruz significa renúncia daquilo que o mundo aplaude. Jesus disse que aquele que não renunciar, pai, mãe, filho, marido, mulher, e não tomar a sua cruz e seguir, não é digno dele. Isso significa praticidade de vida, aonde nós vamos ser maturados. Muitas vezes dizem que nós é entrar na fornalha, é você ter experiência com Deus. E ele tem dois aspectos nessa experiência. Primeiro, que você se aproxima mais de Deus, você se relaciona mais com Deus. E nesse relacionamento com Deus, você conhece mais a Deus, você interage mais com Ele e você conhece mais a Deus, como Ele age nas nossas vidas. E em segundo lugar, você amadurece espiritualmente para que você possa, através desse amadurecimento, você repassar para as pessoas experiência de vida. Em determinado tempo, eu conversava com uma pessoa e essa pessoa precisava de alguma coisa para que ela pudesse romper melhor na sua trajetória. E eu repassei a essa pessoa não uma teoria, mas repassei para essa pessoa a mesma trajetória que essa pessoa necessitava para romper em frente. Então, essa experiência que nós adquirimos na nossa caminhada de tribulação, de provação, ela tem esses dois fins, esses dois objetivos fins. É de nos mantermos mais conectados com Deus, aprendendo mais com Deus e também amadurecendo espiritualmente para que nós possamos dar indicativo de uma caminhada vitoriosa. Então, Paulo está dizendo que a paciência gera experiência. E a experiência, ela gera a esperança. O versículo 4 aqui do Salmo 40, ele diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita o soberbo, nem os que se desviam para a mentira. Paulo está dizendo que feliz é o homem que coloca em Deus essa confiança, ou seja, essa esperança. Porque essa esperança, ela te dá uma visão do outro lado da vida que nos aguarda. Qual é a esperança? A esperança que ela nos dá é de que nós, no dia do arrebatamento da igreja, nós seremos
ou teremos um corpo glorificado. E nesse corpo glorificado é que nós nos ascenderemos aos céus. Essa é a grande esperança do cristão. Agora, faço valer aquela máxima, né? Vale a pena ser crente e salvo, porque essa esperança nos aguarda na eternidade. Podemos observar que essa virtude não tem as raízes na nossa natureza humana. Essa virtude da paciência, ela não vem da nossa natureza humana. Mas como diz Paulo em Gálatas, no capítulo 5, né? Ele deixa bem claro que a paciência é uma qualidade que é produzida na vida do cristão pelo Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5:22. A paciência, você tem versão que vai dizer longanimidade, ok? Mas tem outros que dizem paciência, é o sinônimo. Se por um lado a palavra de Deus exige a necessidade de termos uma vida de paciência, também ela explicita que a falta de paciência, por isso que é um desafio, certamente produzirá obra da carne, provocando-nos atitudes e ações como contendas, confusões, invejas, homicidas, iras e outras. Então, a falta de paciência, ela produz no ser humano obras da carne. Uma das expressões mais comuns que ouvimos entre nós mesmos, podemos dizer isso, porque nós buscamos a ter paciência. Uma das expressões que mais nós ouvimos e falamos é: perdi a paciência, não dá mais. Essa é uma das expressões que mais nós ouvimos e mais nós falamos. Normalmente, ela é utilizada quando toda a nossa tolerância e a nossa perseverança se esgota, se esvazia. A gente sai com essa expressão. Não dá mais. Tem uns que chutam até o pau da barraca. Não dá mais. Vou vazar. Não tenho mais paciência para aturar. Quando já não suportamos mais esperar. Quando procuramos encontrar alguém ou alguma coisa, porque tudo na vida natural, física, ela tem um limite. Inclusive a paciência. Como também assim são os nossos sentimentos. São várias consequências negativas que sofremos pela falta de paciência.
E a melhor maneira de minorar é estreitarmos mais o nosso laço de relacionamento com Deus no jejum, na oração e também na nossa vigilância. A história bíblica que nos relata a impaciência ou melhor, a história bíblica que nos relata a impaciência, podemos ver o caso da precipitação de Agar, esposa de Abraão, quando ela impacientemente oferece a sua serva para, ou melhor, Sara, tá? A Sara oferece a sua serva Agar ao seu esposo Abraão. E qual foi o resultado, irmãos? A precipitação, a impaciência foi um resultado negativo. E que até hoje as consequências são visíveis, que é o caso que nós presenciamos há pouco tempo agora. A guerra entre o Hamas, os árabes e os israelitas, o povo judeu. Consequência, lá atrás. Então, amados irmãos, quando a família ou uma nação ou pessoas tomam decisões precipitadas, sem orientação divina, sem embasamento bíblico, as consequências, elas virão no futuro. Toda ação, toda atitude fora da vontade de Deus, há uma consequência negativa, porque está fora da vontade de Deus, ela é precipitada. Por isso, diz o texto bíblico em Eclesiastes, há tempo para tudo. Não adianta querer passar o carro na frente dos bois. Espere mais um pouco. Decisões precipitadas traz consequências desastrosas para aqueles que assim agem. Outros episódios de impaciência está registrado em 1 Samuel, no capítulo 8, no capítulo 13, versículo 8, que diz: esperei 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, deixa eu ler aqui, irmãos, que eu acho que eu anotei errado aqui. Melhor ler. 13.
versículo 8. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. O que acontece aqui? Houve uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E o exército dos filisteus eram numerosos. E o povo de Israel começou a debandar. E vieram até Saul. E Saul, o que ele faz? Ele estava esperando Samuel chegar para que pudesse sacrificar a Deus, consultar a Deus. E, no entanto, ele se precipitou. E ele mesmo sacrificou-os. Fez o holocausto sem ter ministério para aquilo. Então, Samuel chegou. Ele não teve paciência de esperar. A Bíblia não relata por qual foi o motivo de Samuel ter se atrasado. Porém, isso não dava direito ao rei Saul de sacrificar sem ser sacerdote. No versículo 9, olha a consequência do mesmo capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei holocausto. Ou seja, o versículo 8, Samuel demorou. No versículo 9, ele se precipita e faz sacrifício. Na verdade, as consequências estão no versículo 3. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Observamos que o que Saul fez contrariou a Deus, pois ele não estava habilitado para o exercício do sacerdócio. E nessa sua precipitação, Deus desqualificou Saul de continuar rei sobre Israel. No mesmo livro, no capítulo 15 de 1 Samuel, na destruição dos amalequitas, em que Saul deixou de obedecer novamente a Deus, obedecendo o povo, não destruindo o gado e o rei Agag. Vemos que Deus já havia desacreditado a Saul como rei. Ele já estava destituído. É tanto que Deus manda Samuel a ungir o rei Davi. A precipitação
irmãos, tem levado muitos crentes a derrotas, porque não esperam no Senhor. Há um desejo de se livrar de um mal, de uma situação adversa, pensando que é a melhor solução. A melhor solução é esperar, mesmo com sofrimento, mesmo com as adversidades, mesmo com a perseguição. Resista, espere no Senhor, que certamente Ele vai ouvir a sua oração e vai dar encaminhamento necessário, desejado, para que a pessoa possa sair daquela situação. Se com a impaciência colhe-se derrotas, porém, com a paciência se recebe benefícios. Quanto maior o nível de relacionamento com Deus, maior é o nível da paciência. E melhores e grandiosos também serão os benefícios. A nossa espera paciente é a maneira mais elevada de se fazer a vontade de Deus. Quando aprendemos a ser paciente, a vida se torna mais tranquila e feliz. Diz o salmista: descanse no Senhor e tudo mais Ele fará. O que tem acontecido com muitas pessoas é que elas, devido a situação tão adversas, que proporciona intranquilidade, uma vida estressante, oprimida, depressiva, faz com que ela, muitas das vezes, tomem decisões precipitadas. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, às vezes nós entregamos verbalmente, teoricamente, mas nós vamos e praticamos aquilo que não deveria praticar. Ou seja, a impaciência toma conta de nós e nós tomamos decisões sem a vontade de Deus. Quando nós entregamos a nossa necessidade diante de Deus, o que cabe a mim é esperar nele, porque a responsabilidade agora é de Deus. E Deus é responsável. Ele lhe assumiu corpo, alma e espírito. Ele não vai lhe deixar na mão. Se você que está a um passo
de tomar uma decisão unilateral nesta noite, em nome de Jesus. Dê um passo atrás. Espere mais um pouco, porque certamente ele vai se inclinar para você no momento certo. Às vezes esse sofrimento, essa tribulação, esta angústia é para lhe trazer amadurecimento, para que você possa, no futuro, você também repassar às pessoas que podem necessitar da sua ajuda. Um exemplo bíblico de paciência foi o rei Davi, que provavelmente esperou mais ou menos de 15 a 18 anos. Ou seja, ele se tornou rei de Israel aos 30 anos de idade. A trajetória dele não foi e nem é diferente da sua. E de muitos cristãos que são chamados por Deus para ocupar um cargo de liderança ou para fazer uma obra específica. Uns mais provados, outros menos provados, mas todos temos que passar pela olaria, que é a mesma do Salmo 40, que descreve uma realidade da trajetória de Davi, porém, teve um final feliz, porque ele soube esperar no Senhor e com paciência. No estudo de domingo, e nós íamos falar sobre a pedagogia de Jesus, há uma similaridade com a trajetória de Davi, porque Jesus, na sua trajetória, ele não queimou etapas. Davi não queimou etapas. Jesus, ele foi aluno. Está lá, ele estava no meio dos rabinos. Na sinagoga. Ele crescia. Havia necessidade, você pode perguntar, havia necessidade de Jesus aprender? Ele era 100% homem e 100% divino. Como homem, ele não podia queimar a etapa, porque ele tinha que cumprir toda a lei. Então ele sentou no banco. A Bíblia diz que ele crescia na graça, em estatura e no conhecimento. É um processo. A vida cristã é um processo. Aquele que quer queimar a etapa é impaciente e é atropelado pelo processo. Davi, com 12 anos, ele apacentava ovelhas do seu pai, mas também foi requisitado por Saul para ser seu pajem de arma e ser seu músico predileto, porque o Espírito Santo tinha saído de Saul e Davi foi ungido com o Espírito Santo e ele tocava harpa, porque
de vez em quando, os espíritos malignos se apoderavam de Saul. E Saul só tinha paz quando Davi tocava a harpa. Ele, antes de sentar na cadeira do rei lá em Israel, ele teve conhecimento do que era o palácio do rei. Davi, antes de derrotar Golias, Davi derrotou o urso, treinou com o urso e com o leão. E eu e você, no ministério, na nossa trajetória cristã, nós não queremos enfrentar essa dureza, essas adversidades que nos afrontam e que tentam nos desestruturar e nos derrubar. Davi também não queimou etapas. Ele seguiu em frente. As perseguições de Saul, quantas vezes tentou matar Saul, ou Saul tentou matá-lo? E quantas vezes Davi teve Saul na mão? Ele desenvolveu uma paciência, gerou uma experiência nele, porque ele tinha esperança de que aquela promessa iria cumprir na vida dele. Para que você, meu irmão, minha irmã, possamos adquirir essa esperança da vitória, é preciso que amadureçamos na esperança, na paciência, para que ela possa gerar-nos experiência. Davi foi o maior rei humano da história de Israel. E Jesus é da raiz de Davi. Por que não dizer de Jó, que conhecia Deus só de ouvir falar, mas na sua trajetória de tribulação, de provação, ele conheceu a Deus. É justamente na tribulação temos que ter paciência para que nós possamos conhecer mais a Deus. E no final, Deus o beneficiou com o dobro de filhos e também de bens. E, finalmente, concluindo, temos certeza que vale a pena esperar no Senhor. No mundo moderno, do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tão avançada, as pessoas sentem-se entediadas, porque elas não suportam esperar. Tudo tem que ser o botão. Apertou, acontece. Se a internet cai, se a internet está lenta, você fica entediado. Se você vai à fila de um banco, se tiver grande, você já volta, porque você não aguenta esperar. Se você vai à fila do NPS, pior ainda. Então, nós vivemos, né, o mundo da impaciência. E o mundo da impaciência, ela está na contramão da trajetória cristã. Porque a trajetória cristã exige-nos paciência. Então, as pessoas se sentem entediadas. Esperar é mais fácil
e mais cômodo, hoje em dia, é o fast food. É mais prático, é mais rápido do que esperar um almoço saudável, um almoço de qualidade. Fazendo uma analogia, a refeição espiritual o nosso povo prefere uma liturgia do vapt-vupt, não tem paciência mais de ouvir um sermão, do estudo bíblico. Tudo tem que ser light, porque não tem mais paciência. Prefere o fast food a uma refeição de qualidade, que demora, porém, ela é mais nutritiva e mais saborosa. Peço, venha ao meu irmão, presbítero Euler, neste momento, para parafraseá-lo. Vale a pena ser um paciente espiritual. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus, aleluias. Muito obrigado mais uma vez, pastor Edivaldo. Que Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus. Continue abençoando sua vida, seu ministério. Muito obrigado por mais esse aprendizado, por mais essa edificação nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já falando do pastor também, colocaram no grupo lá que hoje é o dia do pastor. Eu fiz uma pesquisa rápida, né? Pelo que eu entendi, hoje não é o dia do pastor, é no segundo domingo de junho. Mas, glória a Deus, né? Como disse a irmã Olinda, o dia do pastor é todo dia, né? Lutando, orando, buscando. Então, mais uma vez aqui, nossos agradecimentos aí. Domingo a gente agradece mais também pelo dia do pastor, não seja por isso, né? Glória a Deus. Segundas, quartas e sextas tem consagração na igreja, consagração presencial na igreja, com todas as medidas de segurança e prevenção contra a Covid, distanciamento, uso de máscara, etc. Amém? E às terças-feiras, às 20 horas, culto de ensino. Domingo, 9 horas da manhã, escola bíblica dominical. E às 19 horas, no próximo domingo, o culto da família, é isso? É isso mesmo, culto da família, no próximo domingo, às 19 horas. Esses permanecem online. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar orando por todas as famílias, né, que necessitam de oração, por todos aqueles que estão acamados no leito de um hospital, necessitando nesse momento de uma cura, que estejamos orando por eles, né? Aproveitando aí o que o pastor nos ensinou, às vezes, certa vez estava conversando com um amigo e ele falava, rapaz, quer resolver o problema dos hospitais, das filas de banco e tudo, deixar o povo mais calmo, é só colocar o Wi-Fi. Né? Ninguém vai reclamar que está 3 horas ali na fila do banco esperando, se tiver Wi-Fi, que ele está conectado, ele está vendo as redes sociais, ele fica tranquilo ali, resolve o problema. Porque o povo não tem paciência de esperar, mas quando está conectado, aí passa 2, 3, 4 horas conectado ali e nem liga. Né? Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Né? Continuar orando também, né, pela família da irmã Norma, pela família da irmã Nara, por todos aqueles que perderam um parente. Continuar orando pelos que estão trabalhando, pelos que estão na linha de frente. Nós chamamos de linha de frente aqui, mas todos aqueles que estão trabalhando já é uma linha de frente, né, que tá na correria aí, né? Glória a Deus. Aleluia. Peço à irmã Adalgisa que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor e maravilhoso, eu sou da igreja de Campar do Senhor. Amém.
Senhor e maravilhoso Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez me coloco na tua presença, Senhor. Eu quero, em primeiro lugar, pedir ao Senhor, meu Pai, por todos esses pedidos que foram citados, meu Deus, por as pessoas que estão enfermas em hospitais, nas casas de saúde, nos seus lares, onde quer que tenha um enfermo, Pai, que o Senhor possa ir encontrar essas pessoas, em nome de Jesus, Pai. Pai, também quero pedir pela família da irmã Norma, que o Senhor continue abençoando a vida da tua serva, dos seus filhos, toda a família, abençoando também a vida de todos aqueles que perderam seus entes queridos, meu Pai, que estão sofrendo por saudade, que o Senhor possa abençoar ricamente a vida de cada um, Senhor. Guarde e proteja a tua família, Pai, que estamos nós, Senhor. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa cada irmão e cada irmã. E sei que a tua igreja não só nós para todo sempre, Pai querido. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Dalgisa, pastor Edivaldo. Amém. Só recomendando os irmãos, se tem alguém que está nessa noite que não fez o pedido da escola dominical, eu vou essa semana a CPAD comprar. Então, aproveite que nós iremos comprar a revista. Faça o seu pedido, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, e todos digam amém. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Amém. Amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Boa noite.